Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Padre Anselmo, é verdade mesmo que são difíceis? Bom dia, Padre Fernando. Bom dia a você que dominicalmente nos acompanha aqui através do nosso programa. Páginas difíceis e acrescento dificílimas da Bíblia. Olha, Padre, isso aqui, Sagradas Escrituras, como dizia um colega teólogo, é como a casca de coco, viu? São duras, difíceis. Depois é como a água de um bom coco, boa para saborear, mas num primeiro momento são difíceis. Mas sabe, no primeiro momento, não é isto que eu estou fazendo que deveria ser feito. No primeiro momento, é saborear o texto. Saboreá-lo, conhecê-lo superficialmente, sobretudo o Novo Testamento, mais fácil. Né? Só num terceiro ou quarto momento, então, para quem quiser, não é ninguém obrigado, um estudo aprofundado sobre isto. O que eu falo aqui, meus caros telespectadores e telespectadoras, não é o que eu prego no sermão. Eu não uso esta linguagem no sermão. Eu sou bem acessível. Todos os que me escutam num sermão dominical entendem perfeitamente o que eu digo. Claro, eu me aproveito do meu conhecimento bíblico profundo para destilar uma espiritualidade bíblica mais profunda também, mas de jeito nenhum faço isto. Por outro lado, se eu não fizesse isso, não só eu não sou ninguém no mundo exegético, existem milhares e milhares bem acima de mim, no primeiro mundo, nos Estados Unidos, na Alemanha, na Itália, existem muitos. Mas se não for feito este trabalho, o que vira a Bíblia? Um livro de catequese para crianças de primeira comunhão que não sai da paróquia. Um livro infantil. Se quisermos, e eu já devo ter dito isto, se quisermos que ele entre em contato com a cultura atual e com as exigências da cultura atual, nós devemos fazer este trabalho sim. Caso contrário, já falei, ele vira um livro de catequese infantil. Nada mais. Bom, falei tudo? Sim, Padre. Não, mas nós agradecemos, né, ao Padre a sua experiência, né, a oportunidade que dominicalmente o Senhor nos concede. Juntos a gente consegue aprender. A respeito do culto, as etapas até chegar ao monoteísmo e ao Deus verdadeiro, agora com letra maiúscula, Deus, foi bem explicado? Sim, Padre, creio que sim. Este, no Novo Testamento, é o Pai de Jesus Cristo. O Novo Testamento ou chama Deus, ou chama o Pai de Jesus Cristo, que é o resplendor da face, Deus de Deus, luz da luz, como nos faz recitar o credo niceno. Bom, as etapas foram estas. E não temos vergonha nenhuma, ou acanhamento nenhum, de dizer como estas coisas vieram. E por aí, vejam todos, a mão de Deus, que não deu tudo do céu num dia só para ninguém, mas foi conduzindo o homem através da história, através de suas limitações, através de suas burrices, através de suas quedas, até chegarem, e isso foi um fenômeno único na antiguidade, um povo minúsculo, sem território e adorador de um único Deus, sem imagens. Padre, vale lembrar, no programa anterior o senhor tocou num ponto interessante, que eu mencionei que o que levou Israel a purificar a sua fé
num Deus primeiro nacional, depois num Deus único e verdadeiro e universal, foi o seu momento de dor e o Senhor falou de pobreza. Mas daí vale dizer que, trazendo para o cristianismo, se Israel foi com esse momento de quebra econômica, de falta de produção, de pobreza, no cristianismo isso veio com a cruz, né? O sofrimento, ele é um aliado nosso, né? Quer no Antigo Testamento, quer no Novo. A pedagogia da história nos acompanha. A pedagogia da história é a lógica de Deus. Isto é, existe uma única janela que nos abre para a eternidade, que nos abre para Deus. São as pegadas de Jesus. Não existe outra. Mas quando a gente olha a história da salvação, quer no ângulo judaico, no Antigo Testamento, quer no Novo, foi através da dor. Bem, mas não nesse jeito, como se Deus se agradasse com a dor. Com isso eu não quero ser como se Deus tivesse um prazer na dor. Né? Não quero ser um masoquista. Mas foi uma estrada estreita, uma porta estreita, para usar a terminologia evangélica, e não uma porta larga. E escolheu o povo mais pobre. E se fosse o contrário? Se Deus tivesse escolhido os ricos, os mais poderosos, os que têm mais dinheiro, que Deus seria esse? Diante da pobreza deste mundo aqui, que Deus seria? Está vendo? Agora, faltou-me uma coisa, ainda no culto da época monárquica pré-exílica, anterior aos 2 exílios. Havia sinais de magia no culto? Pré-exílica? Não saberia dizer, padre. Havia magia no culto? A coisa era tão sincrética assim? Eu não me lembro agora mais o texto. Está no livro 1 dos Reis, o ciclo de Elias e depois Eliseu no 2 dos Reis. Como é que Eliseu ressuscita um jovem morto? Deitando sobre ele, respirando sobre ele, boca a boca nele, que é isto. Respiração boca a boca. Que é isto. Animação do cadáver. Só que nós temos da magia uma acepção negativa. E puramente negativa. E não era assim. Não era assim. Dou outro exemplo. Quando Naamã, capítulo 5 do 2 dos Reis, quando Naamã, o sírio, foi a Eliseu para ser curado, o que Eliseu lhe disse? Vai às águas. Vai lavar-te 7 vezes nas águas do Jordão. 7 vezes. Qual foi a resposta de Naamã? Os rios da Síria não são muito melhores que os daqui? Deu meia volta e queria ir embora. Os seus servidores é que lhe disseram, escute, tenha bom senso, se ele tivesse pedido uma coisa extravagante ou fora do seu alcance, você está aqui, né? Agora, que custa ir lá? Foi lá e se mergulhou 7 vezes e ficou curado. Só que chegou a Eliseu e disse, agora sei que não há nenhum outro Deus a não ser o Deus de Israel, o Deus Yahvé. Mas a ação como tal não deixou de ser uma ação para nós modernos um tanto mágica, não é? Diferente de Jesus, que toma pela mão, Talita cumi. Diferente. Jesus não precisa deitar sobre o cadáver, não precisa dar 7 voltas pela sala ou pelo leito, não é? E tudo acontece. Havia. Não vamos negar. Mas não com o sentido negativo que hoje se dá a esse termo aqui. Escute,
Até entre nós católicos não existe magia. Existia amuletos lá? Que quantidade! Que quantidade de amuletos foram encontrados com escavações arqueológicas, quer nas terras do norte de Israel, quer em Judá. E as nossas devoções populares? Pois é. Não é? Nós também não usamos coisas materiais para indicar coisas espirituais, que significa um pouco de água que nós derramamos sobre a cabeça de um batizado, ou de um batizando, que está sendo batizado. Vista de fora, bem, é uma ação, derramar um pouquinho de água. Não seria melhor lavá-lo inteiro? Não, basta um pouquinho. Por quê? É simbólico. É simplesmente simbólico, nada mais. Aquela água vem com a potência do Espírito Santo, mas é água. E os óleos? Exatamente. Então, nós temos que levar em conta a época, o tempo. Claro, se você pegar a Bíblia é absolutamente contrária a tudo isso. Isso significa o quê? Você já sabe, que devia existir. Devia existir em época pré-monárquica. Vamos fazer um intervalo e voltamos. O que mais que a Bíblia condena? E deveria existir na época pré-monárquica, justamente porque... Pré-monárquica não, pré-exílica. Pré-exílica, desculpe-me, exatamente porque tais acontecimentos favorecem a historicidade dos fatos. Isto é, o fato de a Bíblia ter sido tão contrária a tudo isso, tendo sido escrito tardiamente... Favorece a historicidade, né? Realmente devia ter acontecido. Que outra coisa a mais? A necromancia. Que é o culto aos mortos, não? Não é o culto aos mortos, é a evocação dos mortos. Tem aí? Tem na época, nos reis, né? Nos reis. Lembra de algum episódio? Época de Eliseu, Elias? Não. Saul não mandou consultar através de uma pitonisa e diz que ele mesmo havia retirado, banido do país todos os adivinhos e as pitonisas. Não foi consultar Samuel, que já tinha morrido, através de uma pitonisa? Foi. Eu acredito que agora seria um pouco difícil de encontrar o texto no livro a literatura deuteronomista, no livro... Samuel, não. No livro primeiro Samuel. De Samuel. Sim, aqui está. Mas eu acho que um pouquinho de paciência, eu acho o texto. Olha só quantas superstições, né? Que tudo isso da pré-monarquia que existia em Israel. Aqui está Davi poupa a vida de Samuel, Davi vassalo, os filisteus contra Israel. Leia este texto aqui, 1 de Samuel 27, a partir do versículo 3º. 1 Samuel 27, a partir do 3. Aí em cima. Samuel tinha morrido e todo o Israel o tinha lamentado e o sepultaram em Ramá, sua cidade. Saul havia expulsado da terra os necromantes e os adivinhos. Tá vendo? Entretanto, os filisteus se reuniram e vieram acampar em Sunã. Saul reuniu todo Israel e acamparam em Geubeó. Quando Saul viu o exército dos filisteus acampado, encheu-se de medo e o seu coração se perturbou.
Saul consultou Yahvé, olha só, mas Yahvé não lhe respondeu, nem por sonho, nem pela sorte, nem pelos profetas. Saul disse então aos seus servos: buscai-me uma mulher que pratique a adivinhação, para que eu lhe fale e a consulte. E os servos lhe responderam: há mulher que pratica adivinhação em Edom. Então Saul disfarçou-se, vestiu outra roupa e de noite, acompanhado de 2 homens, foi ter com a mulher e lhe disse: peço-te que pratiques para mim a adivinhação, evocando para mim quem eu te disser. A mulher, porém, lhe respondeu: tu bem sabes o que fez Saul, expulsando do país os necromantes e adivinhos. Por que me armas uma cilada para que eu seja morta? Então Saul jurou-lhe por Yahvé, dizendo: pela vida de Yahvé, nenhum mal te acontecerá por causa disso. Disse a mulher: a quem chamarei para ti? Ele respondeu: chama Samuel. Então a mulher viu Samuel e, soltando um grito medonho, disse a Saul: por que me enganaste? Tu és Saul. Disse-lhe o rei: não temas, mas o que vês? E a mulher respondeu a Saul: vejo um Deus, com D minúsculo, que sobe da terra. Saul indagou: qual é a sua aparência? A mulher respondeu: é um velho que está subindo, veste um manto. Então Saul viu que era Samuel e, inclinando-se com o rosto no chão, prostou-se. Samuel disse a Saul: por que perturbas o meu descanso evocando-me? Saul respondeu: é que estou em grande angústia. Os filisteus guerreiam contra mim. Deus se afastou de mim. Não me responde mais, nem pelos profetas, nem por sonhos. Então vim te chamar, para que me digas o que tenho de fazer. Respondeu Samuel: por que me consultas? Se Yahvé se afastou de ti e se tornou teu adversário? Yahvé fez por outro, como te havia dito por meu intermédio. Tirou das tuas mãos a realeza e a entregou a Davi, porque não obedeceste a Yahvé e não executaste o ardor de sua ira contra Ameleque. Foi por isso que Yahvé te tratou hoje assim. Como consequência, Yahvé entregará juntamente comigo o teu povo Israel nas mãos dos filisteus. Amanhã, tu e os teus filhos estareis comigo, e o exército de Israel também, e Yahvé o entregará nas mãos dos filisteus. Imediatamente, Saul caiu estendido no chão, terrificado pelas palavras de Samuel, e também enfraquecido, por não se ter alimentado todo o dia e toda a noite. A mulher aproximou-se de Saul, e vendo-o tão perturbado, disse-lhe: a tua serva te obedeceu, arriscando a minha vida. Obedeci às ordens que me deste. Agora eu te suplico, ouve também as palavras da tua serva. Deixe-me servir-te um pedaço de pão e come, assim terás forças para voltar. Ele, porém, recusou: não comerei, disse. Mas os seus servos instaram com ele, bem como a mulher, e ele cedeu. Levantou-se do chão e assentou-se no leito. A mulher tinha uma novilha cevada. Rapidamente a abateu, tomou farinha, amassou-a e cozinhou pães sem fermento. Serviu a Saul e aos que estavam com ele. Eles comeram e depois se levantaram e partiram naquela mesma noite. Está vendo o texto? Fantástico. Já o conhecia? Não, uma narrativa fantástica. Se a Bíblia é contrária, mais uma vez, é porque favorece a historicidade. No passado, isto existiu. Pré-exilicamente, eles evocavam os mortos. Sim. Olha só.
Bem, escute, isso aqui não existe até hoje? No espiritismo aí, ou em certas... E até nós católicos que temos o hábito de dizer que viu fulano de tal no sonho... Aí já é mais perturbação mental. Sim, claro, né? Mas de maneira mais séria, uma linha do espiritismo não vai por esse caminho aqui? Evocar os mortos. Como que... Agora, que perspectiva, que conhecimento tinha esta pessoa de um morto? Que o morto não morre de verdade, que o morto continua a viver. Só que, porque ele é enterrado, se vive na profundidade da terra. E por estar morto, deve conhecer melhor os segredos da história do que os vivos. Então, pode ser consultado. Já que Deus e Yahvé não respondeu... E o aí... morto pode responder, porque ele tem mais ciência do que nós. Certo? Bem, foi um longo percurso este que nós caminhamos, né? Sobre o qual caminhamos, né? Desde, faz 4 semanas, eu acho, que estamos falando sobre o culto de Israel, o culto do javismo, o sacerdócio, o culto pré-monárquico, a explosão, ou melhor, o renascer do culto reto após o exílio, né? Tudo isto foi visto e eu pergunto a você, agora é uma pergunta que faço com sinceridade. Você acha que está à altura do nosso público? Claro. Bom, pelo menos para mim eu consigo. Não, mas não considere você como o paradigma. Mas eu creio que sim, né? O nosso caminho, o modo como costuramos o programa, acho que acaba, vez ou outra, acaba sendo um pouco alto, mas a gente começa a exemplificar, trazer para a vida e as pessoas acabam entendendo, obviamente, né? Agora, uma questão bem prática, né? A seu ver, durante a história de Israel, padre, o monoteísmo foi capaz de acabar, por assim dizer, com o politeísmo? Não, claro que não. O politeísmo existe até hoje. Mas não é acabar, mas ele se destacou, ele se impôs. Existem 3 religiões monoteístas. Mas o monoteísmo se impôs, mundialmente falando. Com 3 religiões. Mas se impôs. Ele tem o seu brilho. 3 religiões. Sim. As outras não posso dizer que sejam monoteístas. O que vou falar das religiões orientais? O budismo, o hinduísmo, o shintoísmo. Não posso dizer que sejam religiões monoteístas também. Agora, é claro que cientificamente, filosoficamente falando, nós só podemos aceitar o monoteísmo. Não só teórico, mas o que Israel nunca fez, o monoteísmo não só prático, o que Israel nunca fez, mas o teórico também, que fizeram os filósofos gregos com Aristóteles à frente. Bem, o nosso tempo está finalizado uma vez mais, nós nos despedimos do nosso público, desejando-lhes, estamos na Semana Santa. Eu ia lembrar isso, padre, hoje é domingo de Ramos, se não me falha a memória, né? Uma Semana Santa muito piedosa e, sobretudo, muito crística, isto é, trazendo Cristo, sofredor e glorificado, para o próprio coração. Muito obrigado a você que até aqui esteve conosco, uma Semana Santa também chamada por Semana Maior, cheia de muita paz e muita luz no seu coração. Deus o abençoe, a você e a sua família.